Aí Macis quebrou o silêncio e falou sobre Roger Machado e Rui Costa. A gente vai trazer detalhes sobre isso, trazer apuração também sobre o treino desta quinta-feira. São Paulo que tem algumas novidades importantes de retornos e desfalques também para o próximo jogo contra o Mirassol. Vamos trazer também detalhes e bastidores políticos e falar também de duas situações envolvendo a Amanda Nunes, a advogada que foi peça fundamental ali no impeachment e tem sido em várias questões. Beleza? Só antes, aqui embaixo na descrição tem o link para você se tornar membro deste canal e ter conteúdo exclusivo. São vídeos exclusivos, bastidores e muita, mas muita informação do nosso tricolor paulista. Tá bom? Bora lá falar sobre São Paulo Futebol Clube? Enzo Dias pode ser problema, atualização sobre Bobadilha e Lucas Moura retornando. Bora destrinchar sobre todos esses assuntos. O Enzo Dias ficou de fora da última partida do São Paulo contra a equipe do Juventude no estádio do Morumbi por conta de um desgaste elevado. Ele que vinha de uma sequência de jogos, né? O Wendel não era titular há um bom tempo, o Wendel começou a sua trajetória como titular com o Roger, até pelas preferências técnicas do treinador. Depois o Enzo Dias acabou ganhando espaço e veio numa sequência importante. E por conta de um alto desgaste ali, né, antes da partida, ele passou por alguns testes e tal, e aí o departamento ali que cuida da ciência do São Paulo, da medicina, enviou um relatório para a comissão técnica relatando que o Enzo Dias estava à beira de estourar, que ele precisava diminuir drasticamente a carga que ele vinha. Por conta disso, ele foi vetado do confronto contra o Juventude. E aí, nesta sexta-feira, nessa quinta-feira, o elenco trabalhou, e aí o Enzo Dias ele ainda está com esse desgaste elevado, tá? Ele fez um trabalho adaptado no treinamento de hoje, e ele ainda é tratado como dúvida para enfrentar o Mirassol nesse sábado em Campinas. Tudo vai depender muito dessa sexta-feira, né? Se ele já vai conseguir fazer uma ou outra atividade. Mas a expectativa é como que na quinta ele já está ainda com um desgaste elevado, para diminuir até sábado a ponto dele estar disponível para ser titular, não deve acontecer. São Paulo trata como dúvida, mas eu acredito que ele não deve ser reforço do São Paulo para essa partida importante contra o Mirassol. Então é tomar cuidado, né? Porque o Roger ele tem colocado os titulares numa sequência, o São Paulo está começando a ter alguns desgastes musculares, está começando a ter lesões, acho que é importante o Roger, a comissão técnica, todo o departamento de fisiologia e preparação física ficar de olho nisso, porque não dá pra gente ficar igual ao ano passado, sofrendo com um monte de lesões, né? Outra novidade, Lucas Moura é uma grande novidade do São Paulo. Agora ele está no processo de transição física, olha só. Então corrobora com uma informação que a gente trouxe na semana passada de que o Lucas estava bem avançado na sua evolução e há uma expectativa importante dele retornar o mais breve possível. Vou te dar uma data, mas não é uma data cravada, tá? Mas é uma expectativa, uma percepção de algumas pessoas. Então, nessa quinta-feira, o Lucas ele iniciou esse processo de transição física, então ele já não tem... Quando o atleta vai para a transição física, é porque ele está curado da sua lesão. Então o Lucas, nesse momento, ele já não tem mais um problema nas costelas, ele não está mais fraturada, já houve toda a recuperação, já foi todas as etapas foram muito bem concluídas. E até do que a gente conversou com algumas pessoas, o processo foi o mais rápido possível. Né, não foi nenhum milagre da medicina, não foi algo muito rápido, mas foi algo que dentro do prazo estipulado que eles tinham, realmente cumpriu ali a risca o mais provável. Lembra que a gente trouxe que seria de 6 a 8 semanas a recuperação do Lucas? Então está sendo algo para menos, então está sendo algo bem rápido. Então ele se recuperou muito bem dessas fraturas, deu tudo certo, e agora a transição física é basicamente o atleta começando a correr no gramado, começar a aumentar um pouquinho a intensidade e carga do treino para a parte física. E aí depois dele ter essa transição física, eu estipulo algo em torno de 10 a 14 dias. De 10 dias a 14 dias, é que vai variar bastante de cada atleta. Mas
Tendência é do Lucas ficar nessa transição física por até 2 semanas. Depois da transição física é entregue para a comissão técnica para começar a fazer os trabalhos com bola, para começar a fazer as atividades e aí sim já começar a, quem sabe, a ser relacionado. Do que me passaram, existe uma boa expectativa do Lucas retornar entre o jogo contra o Corinthians e o jogo contra o Juventude. Só que eu, Alex, e aí é uma opinião minha, eu acho que eles devem segurar o retorno do Lucas para o confronto contra o Milionários no dia 19, porque esse jogo vai ser no estádio do Morumbi. Contra o Corinthians vai ser na Neoquímica Arena, jogo pegado, difícil, acirrado, acho muito difícil deles colocarem o Lucas para esse jogo. Tem também o jogo contra o Juventude, a volta, também acho, jogo fora de casa, difícil, valendo vaga, não acho que eles vão colocar o Lucas Moura nessa, e o confronto depois é contra o Fluminense no Maracanã, também não acho que vão colocar ele nessa fogueira, eu acho que vão colocar no confronto contra o Milionários, porque até ali vai ser já a quinta rodada, o São Paulo já pode estar numa situação de encaminhamento de vaga de classificação para a Copa Sul-Americana, a depender, por exemplo, se você vai para esse jogo para garantir a vaga, aí tá um 2-0, e aí você tem uma tranquilidade maior para colocar o Lucas no segundo tempo. Então, por mais que internamente se fala ali da expectativa de contra o Corinthians, contra o Juventude, eu tô um pouquinho mais cauteloso, eu acho que o Lucas deve retornar ali somente para esse confronto contra o Milionários, aí vai ter alguns confrontos, né? Do confronto contra o Milionários até o Remo no dia 31 tem alguns jogos, então o Lucas vai poder retornar antes aí da pausa da Copa do Mundo, beleza? O que você acha disso tudo? Tá numa expectativa legal para o Lucas poder ajudar o São Paulo? Como é que ele se encaixaria nesse sistema de jogo? Quero saber muito a sua opinião aqui nos comentários, tá? Bobadilha deve voltar contra o Mirassol, esse sim deve ser reforço. Se o Enzo Dias ainda é tratado como dúvida, o Bobadilha, esse sim, deve retornar já na partida contra o Mirassol. Lembrando que ele ficou de fora do confronto do meio de semana contra o Juventude por conta de uma gastroenterocolite aguda. Depois do confronto contra o Vasco, ele reclamou de dores abdominais, dores estomacais, foi levado para o hospital, foi constatado essa gastroenterocolite aguda, e aí ele ficou de fora do confronto, ele até no CT da Barra Funda antes ali, ele foi avaliado, ainda não estava 100% legal, não estava disponível, e a gente sabe que também nesse trabalho, quando o atleta tem esse tipo de problema, a alimentação muda, vira uma questão mais líquida, enfim, é um processo que, para um atleta, pra gente, pô, já é chato pra caramba, imagina para um atleta que tem que consumir várias calorias, que tem um gasto energético alto, então não é simples. Então aí optaram por não colocar o Bobadilha nesse confronto, fazer uma preparaçãozinha para que na quinta-feira ele pudesse treinar, e hoje ele treinou normalmente com o restante do grupo, tá? Então ele deve ser novidade para esse confronto importante contra o Mirassol. O Ferreirinha, ele ainda está na transição física, ele trabalhou só no refis. Então, a expectativa, inclusive, antes era do Ferreirinha voltar contra o Juventude, cara, mas ele deve mais uma vez ficar de fora também para esse confronto contra o Mirassol. Ferreirinha não deve estar disponível para o técnico Roger Machado para essa partida importante também contra o Mirassol. A ver as cenas dos próximos capítulos para entender quando que o Ferreirinha poderá retornar ao tricolor paulista, tá? Então esse foi um resumo um pouquinho do treinamento, tá? Então é mais ou menos nesse cenário. Aí eu vou trazer duas informações importantes, eu vou trazer três, na verdade, e depois a gente vai para a parte do futebol, de Arrimacis, que tem atualizações importantes. A advogada Amanda Nunes, ela processou o São Paulo e a torcida tricolor PCD também foi notificada, né, pelo São Paulo, por meio de uma notificação extrajudicial. Vou te explicar esses dois fatores. O primeiro, a Amanda, ela foi no Salão Nobre do estádio do Morumbi e ela processou o São Paulo porque ela foi fotografada, não filmada, fotografada sem a sua autorização. Então, a Amanda é uma grande ativista política, dentro e fora do São Paulo. Ela tem assumido papel importante, não só na justiça, mas também perante o torcedor, uma voz ativa, e isso tem incomodado uma galera lá dentro do São Paulo. E aí, nessa visita que ela fez ao Salão Nobre, que ela estava ali e tudo, num momento totalmente
descontraído, ela acabou sendo fotografada sem a sua autorização e essa imagem circulou em alguns grupos de conselheiros e ainda ela, obviamente, nessa questão das fotografias, de ser escondido e tudo, nesse processo também há um indício de que ela ainda foi insultada durante esses repasses, né, das imagens. E aí, talvez em retaliação, enfim, o Departamento Jurídico do São Paulo processou a torcida tricolor PCD, que é também uma causa que a Amanda tem abraçado há muitos anos, né? Antes mesmo de delas, entre aspas, se envolver em todas essas questões, entre aspas não, né? Ela se envolvendo aí nessas questões políticas, ela ajudando a fazer alguns processos, dando o seu conhecimento jurídico, dando o seu tempo também para que algumas pessoas que lesaram o clube sejam punidas, sejam levadas à justiça. Era uma peça importante em todo esse trabalho. Ela acabou sendo notificada, ela e a torcida tricolor PCD, né? Porque não é só ela, é o Afro e o Nelilton também, por conta de uso indevido da imagem do São Paulo, tá? E aí eles até publicaram uma nota oficial, porque é de conhecimento, né, de que ela tem atuado contra por uma luta por mudança e transparência dentro do São Paulo, e aí eles entendem que é, obviamente, um ataque claro, uma resposta por tudo que ela tem feito, porque o símbolo do São Paulo é utilizado por várias outras páginas, por várias outras pessoas, até pessoas que venderam e usaram da imagem do clube para vender produtos e não tiveram essa notificação extrajudicial. Então, a doutora Amanda e o pessoal da torcida tricolor PCD acreditam também que isso possa ser uma retaliação. Tá? Então, só para vocês entenderem esses dois cenários, esses dois processos importantes que têm acontecido nesse momento, tá? Só a título de comparação, também o processo é público, tá? Então, qualquer pessoa também pode ter acesso a esse processo. Beleza? Ó, antes da gente continuar trazendo as últimas informações do vídeo, aqui embaixo na descrição tem o link da Amanda K, parceira do nosso canal, que tem o cupom Alexander para você ter R$40 de desconto, tá? São delícias da Amanda K, você vai gostar demais. Também tem o link da Futebol Interativo para você garantir cursos e se especializar dentro do futebol com 30% de desconto, e também a Wallplay, para você parar de ficar assinando um monte de streaming. Assina o Wallplay, escolha lá seu plano e você pode ter tudo dentro do mesmo aplicativo, tá? Para fechar, Massis quebra o silêncio e se pronuncia oficialmente sobre as situações de Roger Machado e de também Rui Costa. Nesta quinta-feira, o Arry Massis ele enviou uma nota à imprensa, tá? Se posicionando e dando apoio a Roger Machado e a Rui Costa. Eu vou trazer as aspas e vamos trazer um pouco de apuração também referente a tudo isso, tá? Abre aspas, ontem nos reunimos com lideranças do grupo Nova União, que representa mais de 180 conselheiros da instituição. Entendemos que o momento de união de todos os são paulinos para que juntos consigamos alcançar os resultados que esperamos. É muito importante termos a torcida ao nosso lado, pois são o nosso grande combustível para lutar pelo melhor para a entidade. Queremos reforçar que Rui Costa e Roger Machado têm o apoio e a confiança da gestão e de toda a nossa coalizão no clube, fecha aspas. Esse grupo Nova União seria uma coalizão parte 2, um novo grupo da coalizão, que seriam várias pessoas que estavam, inclusive, na antiga coalizão. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é de que conversei com alguns desses 180 conselheiros para entender esse posicionamento e tudo. E o que me deixaram claro é o seguinte, muitos, tá aí, posso falar a verdade? Todos com que eu conversei, eles querem a saída do Rui Costa, eles querem a saída do Roger, tá? Se dependesse deles, eles fariam esse movimento. E eles têm pressionado para que esse movimento seja feito. Só que, com as alegações do Massis, com essa reunião, eles estenderam uma bandeira branca. Basicamente seria isso. Então, beleza, Massis, a gente está pressionando você, a gente está falando em grupo, a gente está mandando mensagem, a gente está falando para um monte de amigo nosso que a gente gostaria de
que o Roger e o Rui fossem embora. Então a gente vai parar de fazer isso e a gente vai dar o apoio para que você possa realmente fazer com que eles possam trabalhar. Então a ideia do Maciz é acabar com essa pressão interna, melhor dizendo, que o Roger e o Rui têm enfrentado, porque o Rui também se tornou um alvo político, se a gente pode se dizer assim também, dentro do São Paulo. Então, repito, de todos os conselheiros que eu conversei, 100% deles, Alex, eu trocaria. Eu acho que não dá, mas o Maciz confia, então vamos estender a bandeira branca da nossa parte, não haverá mais pressão, a gente vai, como torcedor, óbvio, mas como conselheiro, a gente vai segurar a nossa onda e vai tentar com que o São Paulo possa ter tranquilidade para poder trabalhar. Então seria mais ou menos nesse quesito, tá? Que é essa situação. E aí eu vou responder uma pergunta, por que o Rui Costa tá ficando? Não só por uma questão, e o Roger, né? Mas eu quero focar muito na questão do Rui. Não só por uma questão de... Tem uma questão financeira também que é evidente, tá? E eu não tenho o valor do Rui. Mas a multa do Rui Costa seria de 3 salários. Do que eu, Alex, tenho de informação, isso chegaria mais ou menos, aproximadamente. Então, não me confirmaram o valor exato, mas seria aproximadamente 500 mil, meio milhão. Além da multa do Roger Machado de mais de 2 milhões. Então, a depender de outras cláusulas e tudo, esses valores poderiam chegar a 3 milhões de multa. E o São Paulo não tem dinheiro para pagar essas multas. Além disso, o Maciz, ele não é um cara do futebol. E ele quer alguém do futebol. Ele quer alguém que, de fato, entenda de negociação, entenda de bastidores de futebol, alguém que seja da bola. E é importante trazer que há uma pressão para colocar um diretor estatutário lá no São Paulo. Algo que o Maciz não quer. O Maciz quer manter um profissionalismo, que as pessoas do futebol sejam profissionais do futebol. A gente pode questionar a qualidade desses profissionais, mas que, na visão da gestão Maciz, precisamos ter apenas pessoas de futebol, de gestão dentro do departamento de futebol. Não dá para ficar colocando, quando a gente fala diretor estatutário, por exemplo, é o Belmonte, que era um conselheiro do São Paulo e virou diretor. E em várias outras situações históricas. O Juvenal já foi conselheiro e diretor, enfim, né? Então é só para vocês entenderem. E há um certo temor disso, por quê? E eu vou explicar, e me deram um exemplo, e aí esse exemplo essa pessoa me deu foi o seguinte, tava lá o Belmonte, que era um diretor estatutário, e aí chegou o Márcio Calomagno com as ideias dele, com as questões dele, e o Márcio ele já chegou querendo arrumar a casa. Chegou, ó, assim não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, pô, não dá para ser assim. Ele já foi chegando, tentando implementar o seu jeito e o seu lado, ele tentou, na visão dele, profissionalizar o clube. Só que essa ruptura talvez tenha sido muito grande do que era o Belmonte para que foi o Márcio. E aí eu não estou colocando juízo de valor se um ou outro está certo ou errado. Eu estou trazendo o exemplo. Então há um temor também do Rui de chegar e, por exemplo, pô, eu vou colocar o Marcelo Pulpo de diretor de futebol. Só que aí o Pulpo pode não ter um bom relacionamento com o Rafinha, pode não ter um bom relacionamento com o Roger, pode não ter um bom relacionamento com o elenco. Então há esse temor. Então, na visão da gestão Maciz, não é a minha opinião, vocês já sabem a minha opinião, vocês já sabem o que eu acho, então eu estou trazendo aqui informação. Então essa informação também da ruptura de Roger Machado, de Rui Costa e Maciz, que também há esse temor, tá bom? O que vocês acham dessa história toda? Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comentários abertos, like, hype, inscreva-se no canal. Um abraço, tchau!